a viajar na última etapa da expedição Tucson Coast to Coast, que levou a caravana da Suazilândia até às águas do Índico, na praia de Zonguena, em Moçambique. Connosco o António Catarino, mais uma vez, para um comentário a esta expedição. Uma última etapa que começou em terra batida, paisagens muito bonitas que descobrimos na Suazilândia e, de facto, os Tucson a revelarem uma vez mais todas as suas potencialidades. Exatamente, aqui estamos numa paisagem típica desta região de África, onde a cultura assenta sobretudo numa economia agrícola. Uma zona de altitude, particularmente verde, a lembrar por vezes panoramas do Alto Minho, concretamente da zona de Faf, de Vieira do Minho, enfim, uma paisagem que não deixou naturalmente de surpreender. Exatamente com a expectativa da chegada a Moçambique, com as crianças curiosas a verem passar os Tucsons, aliás, uma constante ao longo do percurso. De facto, a passagem da caravana despertou imensa curiosidade, já que era contra a rotina, digamos, passagem de tantos jipes por paisagens verdadeiramente fantásticas. Aqui a lembrar Faf. Sim, trouxe qualquer de um rally nortenho. Enfim, é uma imagem que nos transporta para o norte de Portugal. Aliás, toda esta paisagem esmagadora. Estávamos a mais de 1500 metros de altitude e, de facto, a panorâmica era soberba. Aqui uma imagem também característica, com as senhoras a levarem à cabeça os seus pertences. Uma imagem muito de África, uma África que vive também da agricultura. E numa paragem do caminho, o nosso colega jornalista sul-africano que nos acompanhou entoou uma canção em homenagem à namorada. Este é o nosso colega jornalista sul-africano que nos acompanhou desde o Kruger Park. Find a way someday to get you back somehow, 'cause your money's for nothing, but my love ain't free. My heart is yours. Retomada a caminhada, continuaram as belas paisagens e a passagem por aldeias e locais onde o contacto com a população era um momento também importante para todos nós. E foi uma constante ao longo desta expedição. Expedição que aqui se aproximava já de Baban, a capital da Suazilândia. A Suazilândia, que é um país pequeno, com uma população de cerca de 500 mil de habitantes. Mas um país que aposta já num turismo de qualidade. Vimos alguns hotéis francamente luxuosos, a aposta também em casinos e no golfe. E aqui a caminhada para a fronteira da Namacha, a marcar a entrada em Moçambique. Depois um final de dia com o pôr do sol na Matola, às portas de Maputo, e o trânsito caótico. Uma travessia de veras difícil, em hora de ponta na capital moçambicana, com os Chapas, um veículo de transporte coletivo sui generis, a atrapalhar o trânsito que prosseguiu. Pela Nacional 1, prosseguiu pela Nacional 1, uma nacional bem asfaltada, e depois pela picada que nos levou à praia de Zonguena. Aqui também dificuldades, tinha chovido bastante, o piso estava de veras enlameado, mas os Tucson uma vez mais a vencerem todas as dificuldades e depois uma reconfortante bebida de boas-vindas no acolhimento Do Zonguena Lodge, com uma bebida típica de frutos tropicais. Uma noite muito quente e úmida. Já com alguns elementos do entreposto de Moçambique connosco. Na areal de Zonguena, Nuno Sousa, presidente do entreposto VH, despejava nas águas do Índico a garrafa que tinha trazido água desde o Atlântico, na costa do outro lado da África. Nuno, momento simbólico tão esperado do Atlântico ao Índico. É verdade. Andámos atrás disto 6.000 e qualquer coisa quilómetros. E este era de facto o objetivo, era trazer esta garrafa com água do Atlântico e vir aqui misturá-la com as belas águas do Índico. Em Zonguena, uma bela praia, um grande dia de calor, de facto não podíamos dar melhor.
depois, pela manhã, foi o regresso à Estrada Nacional 1 para retomarmos o caminho de Maputo e em direção à fronteira de Ressano Garcia, a caminho de Joanesburgo, o final da expedição. Uma ligação até ao asfalto algo problemática, já que as chuvas intensas que durante a noite e a manhã caíram na região do Zongoen e de Xai-Xai tornaram a pista bastante encharcada, muito enlameada, mas dificuldades superadas com toda a facilidade pela caravana. Isto a provar que um veículo que não é um todo-terreno por excelência pode muito bem percorrer todo o tipo de caminhos. O piso escorregadio não impediu a progressão. Aqui o tipo de transporte também característico da África, numa zona bem marcada pela presença portuguesa, onde as cantinas são uma constante ao longo desta picada, no meio de todas aquelas aldeias com habitações de colmo e de terra. E houve uma simpatia muito grande por parte das populações que vinham à estrada saudar a caravana, falando em português. Enfim, marcos um pouco por todo o lado da presença de Portugal em Moçambique, de certa forma a darem também uma nota de alguma emoção a esta reta final da expedição. E isto a coroar aquilo que um dos irmãos Almeidas dizia, que era a grande expectativa da entrada em Moçambique. E foi realmente Moçambique, foi um final feliz desta expedição. Foi pena não dispormos de mais tempo para bebermos tudo aquilo que Moçambique tem para dar ao visitante, tanta beleza natural de um país que vai apostando no turismo e que lenta, mas seguramente vai percorrendo o seu caminho. Apesar das dificuldades, Moçambique é um dos países que vai progredindo e que vai querendo dar mostras de um dia poder tornar-se de novo num país grande em África. Estávamos quase a chegar à Nacional 1 e aqui um furo no carro da imagem. Estava assim garantido mais uma vez o vinho do jantar. A equipa da televisão a ter que suportar a despesa das bebidas à noite em Misting Hill, no restaurante Carnivore na África do Sul. Aqui já no asfalto, a caminho de novo de Maputo. E de novo o regresso a uma zona mais habitacional junto da cidade, onde se revela toda a massificação populacional que aconteceu depois da descolonização. É uma imagem típica da África, é a África realmente no seu melhor, pelos sons, pela cor, pelo guerrido das vestimentas, enfim, por alguma desorganização, mas é África em toda a sua dimensão. Como dizia a Inês, que percorreu os caminhos da primeira parte da expedição, também os cheiros são uma marca de África. Estávamos de novo às portas de Maputo e íamos a caminho da fronteira de Ressano Garcia. Aqui já nas margens do rio Crocodilo, às portas do Kruger Park, para o almoço antes de Joanesburgo. E mais um daqueles momentos culturais proporcionados pela equipa do restaurante em Malalan. Atrás ficaram cerca de 6.500 km, 150 horas ao volante, 18 dias vividos intensamente por África. Percorridos 6 países numa expedição única que a Hyundai proporcionou a todos aqueles que tiveram o prazer de conhecer um continente fantástico, onde a natureza se expõe aos nossos olhos a cada momento que passa.